Bem, gente, nós vamos fazer a prece para que a gente possa dar início à nossa reunião. Vamos procurar serenar o coração, ainda mais, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, procurando sentir a presença e o envolvimento da espiritualidade que vai nos auxiliando nessa empreitada de aprendizado que a vida nos proporciona. Deus nosso Pai, Senhor da vida, Jesus nosso Mestre. Vamos entendendo que a vida vai trabalhando o coração dos homens, o coração das criaturas, de modo a podermos expressar de forma mais ampla e profunda a fraternidade, o amor, a compreensão, o entendimento pelos movimentos naturais da existência. A partir da lei de causa e efeito, que implanta na intimidade dos seres os valores reais, verdadeiros, daquilo que representa as leis divinas, as leis superiores. Nós vamos entendendo também, Senhor, que diante desse movimento da vida, da existência, os recursos chegam de modo a nos esclarecer dessa empreitada de trabalho, da transformação do ser e da criatura. E quando aqui nos encontramos reunidos, é com o propósito de ampliarmos a nossa capacidade de compreensão, de entendimento dos recursos espirituais, de modo a podermos realizar uma mudança profunda do nosso ser, a partir da consciência e disciplina e também do amparo e da proteção que vem do mais alto em favor de todos nós, nos auxiliando nessa caminhada de transformação do ser. Permita, Senhor, que mais uma vez, ante a reunião que se realiza, possamos assimilar o conteúdo do Evangelho à luz da doutrina espírita, levando adiante, pelo esforço persistente, a transformação, a conquista da paz, da harmonia e do equilíbrio em nossos corações. Lembramos dos nossos familiares, rogamos a Ti proteção e amparo para os seus corações e pedimos em favor da humanidade. Permita que os homens, Senhor, em suas lutas intensas, sobretudo nas regiões, nos ambientes em que as guerras têm se manifestado, a discórdia, os ódios, se dá de uma forma intensa. Que a Tua luz possa chegar ao coração dos nossos irmãos, proporcionando a paz, a harmonia e o equilíbrio, estabelecendo nas sociedades aquelas diretrizes do equilíbrio da paz, de modo, Senhor, que os valores superiores da vida possam direcionar a existência nossa aqui na Terra. Fica conosco, de modo a chegar no tempo da nossa reunião, num clima de muita paz e de muita harmonia. E em Teu nome, nós damos início à reunião da noite. Que assim seja. Muito bem, gente, nós vamos dar sequência na primeira fase do nosso estudo, a análise que a gente está realizando em relação ao livro dos Espíritos, né, a obra básica da doutrina espírita, uma das obras básicas da doutrina espírita. Na semana passada, a gente fez uma avaliação, vamos dizer assim, das primeiras páginas da obra, tá? Em que no frontispício, Allan Kardec coloca como sendo filosofia espiritualista. Então, aquela visão mais abrangente, dentro de diretrizes, em que nós analisamos, é aquela percepção que a criatura tem, que ela traz em si, desenvolvida pelas experiências, em que ela consegue perceber que existe na criatura, quando se encontra aqui na Terra, algo para além da matéria. Então, ela acredita que existe nos seres um outro ser, uma outra força, vamos dizer assim, para além daquilo que a matéria traz, que a matéria apresenta. Então, as criaturas que têm esse entendimento, que percebem dessa forma, por essa visão, por essa percepção, elas são consideradas espiritualistas. Aí nós vamos perceber que há uma gama muito ampla em se tratando dos valores espiritualistas que são apresentados à humanidade, nas suas diversas correntes, filosóficas, religiosas. Então, o processo é muito amplo e muito generalizado, né? Então, dentro dessa visão mais abrangente, a doutrina espírita ela pode ser encaixada nessa questão de ser também uma doutrina espiritualista. Mas, de forma específica, ela vai ser considerada, como o próprio Allan Kardec aqui traz para nós, né, espírita. Ela traz para nós princípios que direcionam a compreensão e o entendimento de forma a atendermos na capacidade nossa de assimilação dos valores espirituais, né? Então, diante de uma gama muito grande, ela vai trazer pontos específicos, de modo a fazer com que a capacidade de compreensão, de entendimento dos valores espirituais fiquem mais claros, fiquem mais objetivos. Isso tem muitas voltas que muitas vezes são feitas, são realizadas no sentido até função da própria capacidade de interpretação dos valores,
das criaturas. Então, ela tem o trabalho de como que retirar o véu e fazer com que os valores, os princípios fiquem mais claros. Para a gente poder entender isso melhor, vamos pegar, por exemplo, na época do Egito Antigo, né? Aquela percepção mais abrangente dos grupos iniciáticos, onde os iniciados tinham plena certeza da existência de um Deus único a coordenar, a direcionar os seres, as criaturas, dentro de um processo de aprimoramento moral e espiritual, né? Então, perceber que essa concepção se dava nos grupos iniciáticos. Mas para a comunidade, de modo geral, que ainda não conseguiam ter essa percepção mais clara e se tratando dessa movimentação de unidade do universo, a forma era apresentada como diversos deuses, aos quais eles veneravam, né? Atendendo ali a necessidade, a capacidade de compreensão, de entendimento daquelas criaturas numa determinada fase evolutiva em que eles se encontravam, né? Então, a coisa é apresentada dessa forma. Vamos perceber também nas outras culturas, na Grécia, em Roma, da mesma forma, o culto a vários deuses, que hoje nós entendemos que são espíritos que trabalham na natureza, que trabalham em nome do Criador, de modo a atender a necessidade evolutiva que vamos apresentando. Então é questão de tempo, né? De forma que as coisas fiquem mais claras, mais condizentes com a realidade do movimento da vida, do movimento da existência. Então ela vai trazendo esses pontos para nós. Então, de uma forma mais abrangente, ela é espiritualista, mas ela torna-se específica quanto aos princípios da doutrina espírita, que vão mostrando aí para nós até trabalhamos eles, algumas reuniões, os princípios básicos da doutrina espírita, 15, mostrando aí para nós os pontos nos quais ela se apoia e, diante disso, vai promovendo explicações, direcionamentos condizentes com as leis divinas que estamos capacitados a compreender, a entender na fase evolutiva em que nos encontramos. A gente até mencionou um fato interessante que o próprio Emmanuel, no livro Caminho da Luz, se eu não estou enganado, ele fala para nós que vão surgir outras revelações para nós, para a humanidade, de acordo com a caminhada evolutiva que nos encontramos e com o amadurecimento que vai se dando, nos capacitando a ver outras angulações, pontos que para nós hoje estão quase que fechados na capacidade de nossa interpretação, mas ainda condizentes com a nossa limitação dentro do campo da interpretação, do entendimento das forças superiores. E um ponto importante que a gente abordou, e a própria espiritualidade mostra, ele traz aqui para a gente, é a questão de que o trabalho da doutrina espírita, da revelação, ela foi realizada a partir de inúmeros médiuns e inúmeros espíritos de condições elevadas. Não é o trabalho apenas de uma criatura, de um ser, que pode, dentro de um contexto, né, trazer uma interpretação de acordo com sua capacidade de entendimento, e pode não estar muito coerente com valores e princípios que transcendem o que está sendo apresentado, que está sendo revelado a partir daquela pessoa, daquela criatura. Então a doutrina espírita, ela traz essa característica. Ela é uma doutrina que foi apresentada de forma universal, há uma universalidade, porque vem a partir de diversos espíritos e diversos médiuns em muitas regiões e muitos lugares do planeta. E ao mesmo tempo, a questão da pluralidade, porque vem através de muitos. Pluralidade e universalidade. Então as páginas, as mensagens chegavam para Allan Kardec, elas não eram publicadas de pronto. Havia necessidade de uma análise, a revista espírita, ele comenta isso para a gente, né? Ele faz todo um trabalho de separação para que então pudesse ver aquelas que estavam coerentes entre si e dentro de ensinamento de ordem superior, de ordem elevada, né? Então, se o espírito tal assinou com um determinado nome, e espírito conhecido aqui entre nós em função dos valores morais que ele trazia, apresentava quando aqui encarnado, era importante averiguar se estava condizente com aquilo que ele fez, com aquilo que ele realizou, né? E a partir daí, então, havendo essa coerência, a ideia, o pensamento, a página poderia então ser publicada. E muitas vão compor aí, não só a questão do livro dos Espíritos, mas as demais obras. No Evangelho segundo o Espiritismo tem muitos comentários, né? Muitas páginas dos Espíritos que tem a ver com os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, falando daquela mesma ideia apresentada pelos capítulos. Então é interessante observar isso. É uma obra que ela é realizada por um grupo
de espíritos desencarnados e desencarnados, né? Que fazem aí o trabalho no sentido de estabelecer esses esclarecimentos. E a gente vai observar, só para a gente poder ter uma ideia mais clara do que vai ser apresentado aqui na obra, vamos pegar aqui na introdução, né? O índice, e vamos ver a questão dos capítulos, só para a gente ter uma ideia por alto do que a obra vai trazer para nós de forma pormenorizada. E é muito interessante porque a primeira parte do livro vai trabalhar a respeito das causas primárias. E iniciando as questões, né, o capítulo 1 vai falar a respeito de Deus, conforme a definição que vai ser dada. Vamos trabalhar de uma forma mais detalhada nas questões mais à frente, quando a gente entrar nesse capítulo objetivamente, apresenta para nós como Deus como sendo a inteligência suprema, causa primária, primeiro de todas as coisas. Então mostrando aí o ponto inicial de tudo que a gente pode observar que encontra-se em torno de nós. Esse ser superior, essa inteligência superior. E é até interessante porque é uma definição muito interessante, porque ele não apresenta mais aquela visão antropomórfica de um ser, de uma criatura dotada de uma sabedoria muito grande e com aquela representação mais humana, né? De um sábio entre os homens. E percebemos que a coisa transcende essa visão, que atendeu a humanidade durante um bom tempo. Mas é importante que a gente caminhe no sentido de chegarmos cada vez mais próximo da própria realidade, né? Então isso é um trabalho do tempo. E as próprias interpretações, quando a gente observa aí nas diversas religiões que temos aí notícia delas, pelos registros históricos, a gente percebe que a forma de veneração do ser para com esse ser superior vai se dando não apenas na questão da litolatria, as pedras, a fitolatria, plantas, a questão dos animais também, né? E aquela visão antropomórfica de uma criatura dotada aí de uma capacidade transcendente ao grosso dos homens, mas ainda dentro de uma percepção muito humana. A própria questão que a gente analisa das mitologias, né? Colocam para nós um Deus que realmente tem muitas características humanas, que se ira. No próprio Velho Testamento, em algumas passagens, em alguns momentos, fala-se para nós da ira de Deus. Obviamente que a gente vai entendendo que não é essa forma nossa de ira que a gente tem, né? Mas é um estado diferenciado em que as diretrizes vão sendo dadas de uma vez, de forma, às vezes até mais enérgicas, mas mostrando aí conceitos humanos na interpretação daquilo que é divino. Então é importante que a gente consiga sair desse movimento ordinário nosso, da vida que nos encontramos, para percebermos de forma transcendente o Criador, que vai dando as diretrizes na trajetória nossa evolutiva. E vamos entendendo uma coisa interessante que a gente observa, né? A doutrina espírita nos auxilia a compreender isso, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma fé sincera, em que ela se curva às diretrizes superiores. E diante de um quadro, de uma situação às vezes até mais dolorosa que ela está vivenciando, ela, serena, convicta de que aquilo está certo na vida, na existência dela, ela diz o seguinte: é vontade de Deus. Vontade de Deus, né? Dentro de uma visão mais abrangente, ela não está de tudo errada, não, né? O processo está ali, as leis divinas estão permitindo. Mas não é que Deus determinou, assinou um decreto, assinou lá determinada diretriz para que ela passasse por isso, fazendo uma análise do caso pessoal dela. A gente vai entendendo que as leis que ele criou estabelecem diretrizes, né? Por exemplo, no processo alimentar, nós sabemos perfeitamente quando estamos tendendo para o excesso. O organismo dá sinal. E se excedemos mesmo, vamos perceber, né? Vai vir um mal-estar, aquele peso, a cabeça pesada, às vezes até doendo, tá? Então mostrando claramente pelos sintomas, pelas consequências, que houve abuso da nossa parte na questão alimentar. Então são estruturas criadas, desenvolvidas pelo Criador, que nos auxiliam a caminhar com mais segurança dentro do contexto da vida e da existência. Tá? Então a gente trouxe uma coisa que é comum na nossa vida, na nossa existência. E analisando o espírito, vamos perceber também. Existem limites. E vamos percebendo claramente pelo processo intuitivo, pelas experiências, que realmente não podemos ir além. O objetivo é esse. Se for, as consequências poderão ser complexas para nós. Então a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. No capítulo 2, ele vai falar dos elementos gerais do universo. E vamos perceber em síntese que existem três.
primeiro deles é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O segundo elemento é o Espírito, ser inteligente da criação. E o terceiro é a matéria. Então Deus, Espírito e matéria compõem a Trindade universal, que estabelece tudo que a gente pode observar em torno de nós. Então, em síntese, é isso aí. Vamos poder analisar os pormenores, os detalhes. O Espírito, com a sua capacidade de ação, de atuação, usando a matéria, né? É um elemento do qual ele se serve dentro da caminhada evolutiva que nos encontramos. O Espírito não consegue se expressar se não houver presença da matéria. Então, vamos observar uma série de pontos aqui importantes para a gente. Vai falar no capítulo 3 a respeito da criação, formação dos mundos, dos seres vivos. Vai elucidar a questão da formação da terra, a questão de Adão e Eva, né? Dentro da imagem simbólica que o Velho Testamento traz. Então vai mostrar para a gente o que significa isso e dando para a gente toda uma trajetória para que a gente entenda a marcha evolutiva em que nos encontramos, saindo de um ponto e chegando até onde nos encontramos na atualidade, com vistas ao futuro, a outros momentos que vão surgir para nós na frente, sem dúvida alguma. No capítulo 4, ele vai falar do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, mostrando que há uma diferença entre aqueles elementos inorgânicos e aqueles que apresentam a vida, que está profundamente ligado a esse fluido vital que ele está se referindo aqui. Então, não podemos entender melhor isso também, né? A importância, o próprio desenvolvimento, né, dos recursos que se encontram aí. Na segunda parte, ele já começa a abordar para a gente a respeito do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Então trouxe para a gente, na primeira parte, como que o meio, o processo evolutivo em que nos encontramos. Agora ele começa a nos esclarecer a respeito da questão dos espíritos. O mundo espírita ou dos espíritos. Tá? Então vai começar a trazer pontos de esclarecimento para nós. Uma coisa interessante, gente, as diversas religiões aí, elas sempre falam para nós de uma região espiritual, de dor, de sofrimento para alguns, dentro daquela imagem clássica, né? Dor e sofrimento para alguns, aquela região de deleite, de paz, de harmonia para outros, que souberam se posicionar dentro das diretrizes apresentadas. E um terceiro lugar como de transição, para que a criatura que não foi nem tão má e não tão boa permaneça ali para depois ir para um lugar melhor. Então essa imagem ela sempre foi trabalhada, né, de dor para aqueles que não souberam se posicionar e de deleite, de alegria, de felicidade para aqueles que conseguiram se ajustar a um direcionamento apresentado. A doutrina espírita vai trazer para nós de uma forma mais clara, mais objetiva, uma coisa que sempre foi trabalhada, mas nunca foi tão esclarecida, tão bem esclarecida quanto a gente observa que a doutrina espírita faz e realiza, né? Então vai começar a falar a respeito dos espíritos. Tá? Não há como a gente, com a capacidade que apresentamos na atualidade, de entendermos na sua essência a origem dos espíritos. Eles não colocam isso aqui para nós, né? Sabemos com a realidade que tem uma origem, mas não conseguimos, com os recursos que temos hoje, a entrar nesse processo de criação do ser superior. Tá? Então vai começando a trazer pontos para nós nesse sentido. Mas fala também que é algo que futuramente vamos ter acesso. É uma questão de tempo, questão de evolução. Isso vai já trazendo norte para nós, de forma que podemos caminhar com mais segurança. Ele vai mostrar nesse capítulo a questão da escala espírita, nas suas diversas gradações, obviamente, que é uma escala apresentada por Kardec de forma didática, mostrando para nós as diversas gradações dos espíritos, dentro de uma divisão que ele estabeleceu. Ele mesmo fala, essa divisão poderá ser feita de uma outra forma. Não quer dizer que tem que ser desse jeito, não. Nós a apresentamos por observarmos que ela está mais de acordo e tem o aval da espiritualidade, dentro dos pontos que são apresentados. Mas ele fala que é algo didático. Outros poderão apresentá-la de uma outra forma. Ele faz essa questão, né? E a gente vai observando, quando ele vai trazendo pormenores das divisões apresentadas, a gente percebe que a coisa mescla em se tratando do que a gente tem na antiguidade. Vamos perceber comportamentos nossos dentro de uma determinada classificação, comportamentos nossos dentro de uma outra classificação. Para a gente poder observar que é uma coisa realmente didática. Ela não é fechada, porque temos inúmeras criaturas, inúmeros espíritos na trajetória evolutiva. Correto? Mais à frente, ele vai falar no capítulo 2 a respeito da encarnação dos espíritos, né, um dos princípios da doutrina que nós trabalhamos. De tempos a tempos estamos aí envolvidos no plano físico, com a vestimenta física, um corpo mais denso.
com o objetivo do aprimoramento, ela é direcionada por Deus com o objetivo de fazer com que cheguemos à perfeição no futuro, né? Sem essas experiências, não há como fixar na intimidade nossa os valores, os princípios espirituais elevados que estamos buscando. É aqui que é o local, é o ambiente propício para a fixação dos princípios, a fixação dos valores. Podemos até lembrar de Jesus, né? Falando para Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, mostrando para nós esse movimento aqui no plano físico, de fundamental importância para o nosso aprendizado, tá? No capítulo 3, tá? Ele vai falar do retorno do espírito à vida espiritual, o processo da desencarnação. É interessante porque a única certeza que a gente tem na existência é a desencarnação. Se nós vamos no futuro constituir uma família, termos um determinado número de filhos, até dentro do planejamento que a gente pode fazer, até ter 4 filhos, por exemplo, planejamos dessa forma. E será que vai acontecer? Não sabemos. Podemos planejar, temos todo direito e devemos mesmo, né? Está dentro do contexto da vida e da existência. Mas não podemos afirmar de forma clara e objetiva que isso irá acontecer. Numa determinada idade, podemos voltar para o plano espiritual, né? Antes de acontecer a programação estabelecida por nós. Mas a desencarnação não. Ela vai se dar mais cedo ou mais tarde, com a criatura consciente. E até mesmo dentro dessa programação, a coisa pode tomar outro rumo totalmente diferente, né? Pensávamos em ter 4 filhos, nos associando a determinada pessoa, de repente vamos ter um só, 2, e casado com outra criatura, com outro ser, ou vamos ter nenhum, né? Dentro de um direcionamento que foge ali às diretrizes que a nossa programação não conseguiu perceber. Mas é importante que ela se dê, que ela ocorra. Vai falar da pluralidade das existências, das múltiplas reencarnações. Vai mostrar para nós, né, que o espírito é criado simples e ignorante, é direcionado pelas múltiplas existências para alcançar no futuro a condição de espírito puro, de espírito perfeito, dentro dessa trajetória de aprendizado que nos encontramos. Vai abordar para nós a respeito de como se dá a vida no plano espiritual, a vida espírita, tá? Muito interessante. Obviamente que ele não entra em detalhes como André Luiz nos apresenta nas suas obras. A vida social do nosso lar, por exemplo. André Luiz traz alguns detalhes para nós. Ele não vai entrar nesses pormenores, mas vai deixar claro para a gente que existe uma movimentação no mundo espiritual, até numa continuidade da vida, da existência que nos encontramos. E obviamente relacionado com o estado moral e espiritual do ser, da criatura. Quem está bem, intimamente, equilibrado, a região é de equilíbrio. Quem está em desarmonia, a região é de desarmonia. Mas não eternamente. Por um período apenas, para que a criatura exonere de si aquele estado de alma. Exonerando o estado de alma, automaticamente ela é conduzida para outros ambientes. Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a sua transformação. Então a dor, o sofrimento, ela é condizente com a necessidade do ser, da criatura, o período que ela precisa para exonerar de si o clima mental que ela desenvolveu, alcançando depois desse período o equilíbrio e a própria harmonia. Aí vai entrar em detalhes a respeito da volta do espírito, da vida corporal, mostrando para nós mais alguns pontos a respeito do processo reencarnatório, a importância e a necessidade de estarmos associados de tempos a tempos à vestimenta física, como nós falamos anteriormente. No capítulo 8, ele vai falar para a gente a respeito da emancipação da alma, sonhos, né? Um processo de desdobramento que parcialmente nós como que nos afastamos do corpo físico por determinados períodos, o sono que caracteriza esse período de forma mais expressiva para a gente, e nos movimentando na esfera espiritual. André Luiz dá notícias para nós disso, com pormenores, detalhes. Aqueles que se identificando com as linhas do bem, se movimentam em intensos trabalhos de ajuda e socorro, embora ainda ligados ao corpo físico, no processo encarnatório. Outros se entregam às regiões inferiores e vão para esses ambientes, porque a alma e o espírito tem que estar profundamente ligado, associado àquelas regiões. Então, para lá eles vão. O que dá o teor ali, o que dá a diretriz, é o estado íntimo do ser, o estado íntimo da criatura. Uma vez um companheiro questionando sobre isso, ainda mais falando com o Senhor Honório,
que o explicou a respeito, mas sonoro, nos sonos a gente tem cadações assim, mais mirabolantes em termos de tendências comportamentais que nós percebemos a necessidade até mesmo de mudança. São coisas que aqui no plano físico nós não fazemos, não realizamos, mas durante o sono nos entregamos esses comportamentos. O que é isso? Como é que é isso? Então isso mostra na realidade onde que verdadeiramente como espírito nós nos encontramos. E o trabalho aqui no plano físico é justamente vencermos, né, essas tendências que são parte ainda do nosso processo evolutivo. Então as aberturas que às vezes são apresentadas durante o sono, em que nós nos percebemos em determinadas regiões de condições mais acanhadas, é justamente para mostrar a necessidade de um trabalho mais intenso no campo da mudança, no campo da transformação, que não se dá da noite para o dia. A partir de hoje você é uma pessoa paciente. Eu não vou conseguir isso de hoje para amanhã, né? Eu vou começar a construir isso na minha vida. De repente eu consigo ter expressão de paciência, de compreensão, mas daqui a pouco eu perco essa estabilidade, porque é algo que ainda não possuo efetivamente. Eu estou em construção desse princípio, dessa virtude. Então temos que entender isso. Então nós somos criaturas egressas de um passado aí com complicações. Tem muitos pontos positivos e bons trabalhados na nossa alma, sem dúvida alguma, tanto é que estamos aqui. Se não houvesse aberturas do ponto do equilíbrio que estamos buscando para a nossa alma de forma efetiva, nós não estaríamos aqui agora, não. Né? No sábado à tarde, participando de uma reunião em que os valores dos princípios espirituais estão sendo apresentados, a criatura tem que ter uma disposição íntima dessa busca de crescimento moral e espiritual. Não somos melhores que ninguém, não, talvez até mais complicados. E essa complicação que nos traz aqui, por um processo de cobrança íntima, né? Mas mostrando que já existem aberturas no campo de uma persistência de mudança e transformação. Mas ainda não somos aquele ser que gostaríamos de ser. E não precisamos ir muito longe, não. Vamos pegar figuras que se destacaram em nossas sociedades. Mahatma Gandhi, Mamá Teresa de Calcutá, cientistas inúmeros que fizeram um trabalho para nós, muitos estão fazendo. O Francisco Cândido Xavier, ligado aí à doutrina espírita, né? Então são criaturas que chamam a nossa atenção. São espíritos perfeitos? Não. Estão também em um trabalho de aprimoramento, sem dúvida alguma. Mas estão adiante de nós. Já conseguiram coisas que nós ainda não possuímos. E estamos lutando para ter. Então são exemplos incentivadores da nossa trajetória de aprendizado. Então durante esse processo de emancipação, a gente pode, né, ter notícias, esclarecimentos de grande importância para a luta que nos encontramos aqui. Mesmo que não haja uma lembrança objetiva. De forma subjetiva a coisa encontra-se, né, na intimidade do ser, no nosso espírito. Vai falar no capítulo 9 a respeito da intervenção dos espíritos no mundo corporal, mostrando para nós que os espíritos são uma das potências da natureza, tá? A própria coesão, a própria unidade da matéria, que a gente observa, que os cientistas analisam e buscam ali uma resposta, um entendimento maior do que está ali presente, a força da energia ali presente. Então perceber a presença dos espíritos, correto? Desde o princípio inteligente, correto? Na sua forma mais simples, até aqueles dotados de uma capacidade extraordinária de movimentação desses recursos que aí se encontra presença, né? Então a intervenção deles, ela é muito grande no mundo corporal. E sem deixarmos de analisar a intervenção deles na nossa vida e nossas atitudes. Os espíritos, eles acabam tendo uma influência muito grande a partir das tendências que nós apresentamos. Emmanuel fala para a gente que a gente vive num processo de interdependência. Estamos ligados a inúmeras criaturas, inúmeros seres, encarnados e desencarnados, que se encontram no diapasão que nós nos achamos. Então nós retratamos muitos e muitos nos retratam dentro de um contexto de vida de licença. Obviamente que os espíritos de condições mais elevadas respeitam, eles não impõem. A comunhão, ela se dá de forma harmônica entre os seres e entre as criaturas, por identidade, por sintonia, né? Por percepção, de forma mais abrangente. O de condições ainda acanhada, eles se impõem, tentam se impor. E vamos perceber que eles representam instrumentos de grande importância para a gente, nos avivando em nós as tendências que nós apresentamos e que precisam ser devidamente trabalhadas.
devidamente reestruturadas pela própria mão íntima. Então eles passam a ser, né, embora toda dificuldade que a gente vivencie, instrumentos de grande importância para a gente. Porque eles vão nos influenciar nas tendências que nós apresentamos. A gente pode virar, por exemplo, para uma pessoa que não bebe e convidá-la para beber. Vamos tomar um ali, né? Ela fala, obrigado, não gosto, não faço uso desse tipo de bebida. Não tem efeito nenhuma intimidade na pessoa. O outro passa a distância de um bar, por exemplo, e de longe ele vê a placa. Aquilo aguça a vontade na intimidade. Por quê? É até a tendência, né? Então não é porque houve alguém falando, vão lá. A pessoa pode até ter falado, mas a alma, o espírito, a tendência e a propensão está no ser da criatura. Então eles trabalham em cima disso aí. A gente tem que entender esse movimento também. Na terceira parte, uma parte também muito significativa, ele vai entrar na questão das leis morais. Correto? São 10 leis no seu total, em que vão mostrar para a gente aqui alguns princípios de grande importância, até mesmo para a gente possa entender as leis, as diretrizes do Criador para o nosso trabalho de aprimoramento moral e espiritual. Então começa falando para a gente a respeito da lei divina e da lei natural. E é interessante, gente, numa resposta que os Espíritos nos dão, vamos trabalhar isso com umas outras questões também de forma mais detalhada mais à frente, eles falam o seguinte, que a lei divina e a lei natural é a lei de Deus, imutável, e é a única responsável pela felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Interessante a resposta. Porque nós vamos observar momentos não da luta, tá? Não da luta, porque a luta tem o objetivo de aprimoramento do ser e da criatura, e a gente pode, às vezes, até no primeiro momento, estar assim, não muito adaptado a esse movimento, correto? Mas ele está falando do sofrimento do ser, porque lutar, trabalhar, não é motivo de sofrimento, pelo contrário, a gente vai entendendo, vai falar da lei de trabalho aqui. A oportunidade de crescimento do ser, da criatura, é algo que nos promove na caminhada em que nos encontramos. Então não é algo ruim, possível, pelo contrário. A interpretação nossa aqui não pode estar devidamente ajustada. Mas a questão do sofrimento, da infelicidade, que provém do sofrimento, né, vão perceber que é proveniente do comportamento estranho nosso. E um detalhe interessante, porque nós vamos perceber dores se dando conosco, sofrimentos de formas diferenciadas. Porque tem aquela que representa a ascensão do ser, até mesmo dentro de um processo ali de prova, até mesmo dentro de um processo que a gente caracteriza como ser expiatório. Porque a expiação está no movimento ascendente do ser da criatura. Embora ela possa não haver aceitação, né? Ela não pode não estar aceitando aquilo, mas a gente entende que é um processo ascendente, está impulsionando a criatura, pelas circunstâncias externas e internas também, a sair de um quadro que ela mesma criou, né? Então a gente vai entendendo que esse movimento ele é importante e há necessidade de modificarmos a nossa própria interpretação e vermos de modo diferenciado, como algo positivo e bom na nossa caminhada de aprimoramento moral e espiritual. Então essa dor e sofrimento, ele não é complicador, vamos dizer assim. Ele é promotor do ser, promotor da criatura, né? Então ele com certeza está dentro de um retorno, de causa e efeito, essa relação pode analisar dessa forma, mas ele tem como objetivo alavancar a criatura, o espírito, na sua trajetória de aprendizado. Então a lei natural divina que é a única responsável para a felicidade do homem. No capítulo 2, vai falar para a gente a respeito da lei de adoração. A gente mencionou alguma coisa nesse sentido quando falamos de Deus, no início aqui dos nossos comentários. Então vamos perceber que os seres, eles veneram uma criatura superior. Não importa o nome que se dê a ela, a interpretação que se faça desse ser, dessa criatura. Tá? Há como que uma percepção intuitiva, porque não é algo que a gente aprende nos livros, porque criatura que não teve contato com essas obras, né, religiosas, seja ela qual seja, tem essa concepção, traz em si a certeza de uma criatura, de um ser superior. Dê ela o nome que quiser, não importa, né? O que importa é que há um movimento íntimo no ser, com essa percepção de uma força superior a conduzir a trajetória evolutiva do ser e das criaturas. No capítulo 3, ele vai falar a respeito da lei do trabalho, tá? A importância dela no trabalho, na nossa vida, na nossa existência. E não é difícil a gente entender isso não. Vamos fazer uma análise
sem observarmos, no primeiro momento, a questão religiosa, a análise científica dos fatos. O que a gente tem hoje, os recursos que a gente tem hoje aí, que trazem benefício, conforto para a gente, isso é tudo trabalho, gente. Tudo trabalho. Não só de criaturas que se posicionam nas empresas diversas, se movimentando no trabalho, né? Mas também trabalhos de inúmeros cientistas que vieram à Terra com o objetivo de trazer pontos importantes para nós, para a nossa vida, para a nossa existência, proporcionando conforto e bem-estar, que é algo importante para a gente, né? Faz parte da trajetória evolutiva da gente. A gente vai percebendo que os recursos vão sendo decodificados, os recursos da natureza, eles vão sendo decodificados pelo homem, e esses recursos da natureza são criações divinas, de modo a favorecer a nossa vida, favorecer a nossa existência. Vou pegar a questão da eletricidade, olha só, não é a questão apenas da iluminação, não. Os recursos que temos hoje, que proporcionam conforto, tem como base, muitos deles, a questão elétrica, que chegou em determinado momento em que nos encontrávamos em condições de utilizar adequadamente esses recursos. Tem muitos outros que estão como que aí, como a eletricidade sempre esteve. Só que é a necessidade de avançarmos, sobretudo em termos morais, para que a gente possa então ter acesso a esses recursos, porque isso tem como objetivo o quê? Promover o bem-estar de todos, não apenas de grupos específicos que têm condições de fazer ali, né, o pagamento pela cota de energia que chega, como aconteceu um tempo atrás, né? Hoje está chegando, todos têm acesso. Há necessidade de pagarmos, porque tem custos, correto? Mas aqueles que têm menos condições acabam tendo uma taxa menor. Então há uma preocupação social. Isso é tudo do trabalho. Tudo o trabalho dos seres, da criatura. A própria capacidade nossa de inteligência que apresentamos hoje, que pode estar muito aflorada em uns, pode estar adormecida em outros, em função de necessidades que apresentamos atualmente no campo nosso do aprendizado, correto? Ela é fruto também de um trabalho que se dá ao longo de muitas existências, de muitas encarnações, lidando com situações da vida, situações da natureza, lidando com estados emocionais que movimentaram o nosso ser em determinados momentos da vida e da existência, seja em função de interesses nossos, pessoais, seja em função do interesse dos outros. Então, analisando por essa ótica, percebemos que a coisa é ampla, mas é um movimento de crescimento do ser, da criatura. Se ficarmos acomodados, né, paralisados, a paralisia ela vai surgir, o atrofiamento vai se dar. A própria natureza tem mostrado isso aí para a gente. Um outro ponto também importantíssimo, que é a lei da reprodução, né? Não só no sentido da perpetuação das espécies diversas, mas também dentro do processo de troca, de permuta entre os seres e entre as criaturas. Que nessa permuta, nessa troca de valores, de recursos, de energia, vamos colocar assim, há crescimento e aprimoramento. Vivemos um processo de interdependência, mas com algumas criaturas, né, sobretudo aquela que se encontra mais próxima, o processo ele é mais entranhado, justamente para promover ali, pela aproximação, pela convivência, mudanças mais profundas no nosso ser, na nossa intimidade. A criatura ela pode ter uma vida apartada, né, separada das sociedades. Ela vai lá para o monte, né, é legítimo o processo, Deus nos concede a liberdade nesse sentido, e a criatura vai conseguir fazer trabalhos extraordinários hoje, no campo da meditação, no campo do autocontrole, do autodomínio. Trabalhos extraordinários a gente vai observar pelas obras de criaturas que vêm fazendo e tem um compromisso, às vezes até mesmo, por ser uma criatura mais espiritualizada, de fazer algo com essas características. Mas para o grosso dos que se encontram aqui, do que nos encontramos aqui, não é a forma melhor. O outro já está capacitado, conquistou de alguma forma, né? Mas para nós, o processo de mudança, de transformação, na conquista dos bens espirituais, é na lidando uns com os outros. São os problemas que surgem no ambiente doméstico pelo comportamento, às vezes, desequilibrado de um filho complicado, entre aspas, né? Que está convivendo com a gente. Ele traz problemas, dificuldades e traz um distúrbio muito grande naquele núcleo familiar. Aquilo está promovendo o crescimento de todos que ali se encontram.
E o objetivo é ajudar o companheiro a sair daquele quadro complexo que a sua alma traz, que a sua alma apresenta. Então traz ali como que uma mexida profunda, mas o objetivo é o crescimento para todos. Autocontrole, autodomínio, e por aí a coisa vai. Como também aquele que se encontra em harmonia, ele vibra em harmonia. Quando ele chega, se apresenta, conversa, traz uma paz, é também para promover o crescimento. Uma coisa que a gente não tem de forma consciente. Então são forças que se conjugam, né, para poder realmente estabelecer. E a lei de reprodução vai ser de grande importância nesse sentido, analisando aí a criatura humana, mas ela está presente também nos reinos inferiores, certo? De forma a conduzir os princípios que ali se encontram. Vai falar da lei de conservação, né, é uma das leis da natureza, porque é importante que haja essa preocupação, e ela se dá de forma instintiva muitas vezes, no sentido de podermos conservar a nossa vida, conservar a nossa existência. E a gente vai entendendo que o próprio avanço tecnológico vai favorecendo isso para a gente. Então começando a discernir, ó, isso aqui é melhor, isso aqui não é, esse alimento aqui é mais saudável, isso aqui não é. Então isso é fruto da evolução, do crescimento, com os recursos que estão aí, correto? E estabelecendo a lei de conservação. Por quê? O processo reencarnatório é importante. Estarmos utilizando o corpo físico para o espírito, né, de vital importância para o seu aprimoramento. Então, quanto mais tempo permanecermos aqui, melhor para a gente. Melhor para a gente. Porque vamos poder usufruir dos bens e estabelecer mudanças e amadurecimentos. De grande importância para a gente. A gente observa que o tempo passando, né, interessante isso também, a idade avançando, o tempo se dando, a criatura vai amadurecer percebendo coisas de forma diferenciada. Então, coisa que na juventude ela olhava de uma forma assim, até não dava crédito, achava que não tinha valor, não tinha importância, porque os pais, os avós falavam, estão noutra, sou de outra geração, já começando a entender que tem sentido, tem valor o que está sendo apresentado. E quanto mais tempo passa e mais maturidade a gente tem, maior é a nossa compreensão, mais profundo é o nosso entendimento. Então, quanto mais tempo pudermos permanecer aqui com lucidez, melhor para a gente. Melhor pra gente. Agora é algo que exige cuidado, que exige disciplina, uma série de fatores que são importantes. E o próprio avanço tecnológico, como a gente falou, nos auxiliam enorme, de forma muito ampla. Vai falar também da lei de destruição. Interessante que tem uma pergunta que ele diz o seguinte, ó, mas se a lei de conservação tem um sentido, por que então a da lei de destruição? Não é? Mas na realidade são forças que se equilibram, no sentido de promover ali o próprio crescimento, a própria transformação. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, na realidade é a transformação. A gente analisa e interpreta como sendo destruição, mas na realidade não. Né? Eu lembro que no aula de física o professor chegou para nós e perguntou, uma folha de papel, como que a gente pode destruir e acabar com essa folha de papel? Ela falou, vamos rasgar em inúmeros pedaços e jogar no lixo, como alguém falou. Eu vou falar, vamos colocar fogo. Colocar fogo, ela falou, não, nós nunca vamos destruir isso. Na realidade, haverá uma transformação. Picar, ela vai se transformar em inúmeros pedaços. Se colocarmos fogo, da mesma forma. Elementos outros vão sair dali. A cinza, o calor, gases, ou seja, ela vai se transformar em outros elementos. Mas ela vai deixar de existir como folha, né? Mas haverá ali mudanças e transformações. Então, mostrando para a gente que isso está presente na natureza. E quando a gente observa a questão da lei de destruição, da mesma forma. E no sentido, gente, mais profundo, vamos entender isso aqui com a apresentação da espiritualidade, está o processo de usar a palavra que ele trouxe aqui no capítulo, de destruição do homem velho, transformação do ser. Quando nós voltamos para uma experiência nova aqui no plano físico, o objetivo nosso nessa nova encarnação é operarmos mudanças profundas e essenciais em nós mesmos como espíritos imortais. O objetivo é esse. Aí virá toda a tendência do passado, ao mesmo tempo as aberturas espirituais de vanguarda gravadas em nós, para que haja então um trabalho dentro daquela imagem do homem velho com a criatura nova que deverá surgir. Então o processo de transformação, usando a palavra, seria como que a destruição. Vamos destruir um ser que foi criado por nós, com muitas experiências, e que agora precisa ser devidamente reestruturado, com novas diretrizes, com novos pontos mais elevados em termos espirituais.
Vai falar para nós a respeito da lei de sociedade, a importância de nós vivermos em grupos, correto? E vamos perceber que a célula principal, primordial, é a família, correto? E essa família, grupos de famílias formando a sociedade. E, obviamente, com tendências que o grupo mais abrangente traz, ela apresenta. Vamos perceber, em termos culturais, vamos observar, por exemplo, na Índia, na China, diversas culturas, tendências e comportamentos diferenciados do nosso. Coisas que para eles, culturalmente, é tranquila, para a gente já causa uma certa diferença, ou indiferença, que não diz respeito à cultura nossa, né? Mas, no entanto, são sociedades, e que, numa visão mais abrangente, se agrupam, se associam, trazendo os pontos importantes também. Quantos recursos não têm chegado para nós das culturas orientais? Quantos benefícios não estão sendo levados para as culturas orientais a partir dos recursos que foram desenvolvidos aqui no Ocidente? Então há uma permuta, uma troca, e isso é de grande importância para o crescimento de todos, de um modo geral. Então a lei de sociedade é importante. E é interessante porque nas primeiras questões em que eles vão esclarecer, eles falam o seguinte: se a lei de sociedade não fosse importante, Deus não daria ao homem a palavra, capacidade de comunicação. Para que comunicação? Se não há necessidade de convivermos uns com os outros. Poderia estarmos aí sem esse recurso. Mas, no entanto, ele existe, ele impera na nossa vida, na nossa existência. E é interessante, um outro ponto também, Emmanuel nos traz, quando ele vai falando das virtudes, diversas virtudes, ele diz para a gente o seguinte, em relação a uma delas: o comércio que se deu com interesses transitórios de enriquecimento para muitos, né, foi de grande importância para estabelecer a questão da própria fraternidade. E é interessante porque muitas vezes se utiliza no ditado, vão fazer ouvidos de mercador. Ou seja, a criatura que está comercializando, ela tem o interesse de vender os seus bens, e vendendo os bens, ela adquirir recursos ali, adquirir vantagens. Então muitas vezes ela vai ser criticada, vai ser falada de determinadas coisas, ela não vai valorizar isso, vai passar por cima para chegar no seu objetivo, né? E às vezes ela foi até criticada, foi xingada, tem uma série de coisas, mas ela não dá valor, porque o objetivo dela ali, da ganância no primeiro momento, é o enriquecimento. Então esse movimento, a alma está se educando para a questão da fraternidade que vai se dar lá na frente, no processo da condução. Então nada se perde, né? A criatura, com interesse imediato, ela vai como que trabalhando o seu mundo íntimo, não se prendendo a valores que ela muitas vezes valorizaria e realmente ficaria presa se não houvesse ali o interesse. Depois o interesse vai ser de comunhão, né? Então essa vida social, o intercâmbio entre os seres, movimentando-se no primeiro momento por interesses imediatos, é de fundamental importância para a formação do espírito, nossa capacidade de construção, de realização para o futuro. Mais à frente ele vai falar a respeito da lei de igualdade, porque perante a lei todos somos iguais, né? As próprias constituições, de um modo geral, vão apresentando isso para nós, mostrando que Deus dá a todas as criaturas, a todos os seres, as mesmas oportunidades. Não há criatura privilegiada, gente, se tratando de benefícios concedidos pelo Criador, que existe uma igualdade. Ah, mas fulano de tal aqui tem uma inteligência que, vou te falar, causa inveja, no bom sentido, que eu gostaria de ter também. Na realidade, a criatura desenvolveu, trabalhou em si próprio a dilatação da sua capacidade de compreensão das coisas, e hoje ela vem com essa inteligência realmente que causa ali espanto para muitas pessoas, para muitas criaturas. Então é fruto de uma conquista, é fruto de um trabalho. Todos nós temos oportunidade. Em muitas existências, provavelmente, a criatura se entregou aos estudos, das escolas, das faculdades diversas que foram apresentadas, e a gente não interessou muito por isso não. Preocupávamos com outras coisas e nos entregamos a elas, né? Então, às vezes, essa criatura inteligentíssima que nós estamos falando sobre ela, por exemplo, ela observa um compônio, por exemplo, lidando ali com a terra, fazendo ali a plantação, a colheita, e ela fica admirando, fala, nossa, rapaz, ali aquela pessoa, aquela criatura tem uma harmonia para lidar ali com as coisas da vida que eu, com a inteligência que eu tenho, não possuo. Entendeu? Então são pontos diferentes que realmente estão na intimidade dos seres, das criaturas, e vão sendo desenvolvidas por nós, tá?
vão sendo desenvolvidas por nós. Então as oportunidades são concedidas para o desenvolvimento da inteligência, para o desenvolvimento das virtudes, de modo a chegarmos à perfeição no futuro. Então a lei de igualdade, ela impera no direcionamento do ser da criatura. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Quando, por exemplo, os colonizadores chegaram ou no Brasil ou na África, né, e lá encontraram aquelas criaturas mais simples, naquelas comunidades ali presentes, vamos perceber uma diferença muito grande, né, muito grande. Os que chegaram para colonizar, e a gente entende que, tirando a parte aí, a questão da violência, do desrespeito, o objetivo era a comunhão, para promover o crescimento de forma harmônica. O objetivo primordial era esse, né? É sempre esse, promover o crescimento. Mas a natureza humana, a natureza dos seres, os seus interesses transitórios, muitas vezes fala mais forte, passando por cima daqueles que ali se encontram. Então a gente percebe diferença muito grande entre aqueles que apresentavam cultura e aqueles que eles estavam de forma mais simples. Mas vamos entender que não é porque faltou aos simples os recursos do esclarecimento, dos liceus, né, dos ambientes de educação. Não, são almas simples. Poderíamos pegar companheiros ali e levá-los para as melhores escolas da Europa. Não entender muita coisa não tem dificuldade. Porque a mente do espírito ali se encontrava, não tinha capacidade de assimilação dos recursos desenvolvidos nesses ambientes. Então eram almas simples, almas iniciantes nessa trajetória ali de aprendizado, mas sendo concedida a elas o mesmo tempo necessário, as mesmas oportunidades para alcançar os bens que os outros já têm, já apresentam. A gente observa, por exemplo, Jesus junto a nós, né? Vamos ver aqui a criatura de condição mais elevada que passou entre nós aqui na Terra, guia e modelo para a humanidade. Então ele está adiante de nós. É como se fosse o irmão mais velho, jamais experimentado, jamais vivido. Então ele vem para poder mostrar aos meus irmãos, meus filhos. Pode até se dirigir dessa forma, né? O caminho é esse aqui, ó. Trilhe ele que vocês vão chegar. Eu já passei por essa estrada aí, né? Então mostrando para nós que estamos tendo as mesmas oportunidades, estamos tendo o mesmo tempo necessário para que o trabalho, a movimentação se dê para alcançarmos aquele estado espiritual que a gente tem em Jesus a referência. Vai falar a respeito da lei de liberdade, né? E obviamente, gente, que essa liberdade ela está profundamente ligada às questões morais do ser, da criatura, porque a gente não pode abrir muito não. E é natural que seja dessa forma. Não é que não pode abrir muito as questões. A criatura não está ainda devidamente amadurecida para entender a completude. Então tudo se dá gradualmente, paulatinamente. Avançamos no entendimento, na compreensão, sobretudo na moralidade, e vamos então conseguindo acessos, vamos conseguindo entendimentos, compreensões mais abrangentes, mais de maior propriedade na nossa intimidade. Interessante porque Paulo de Tarso, ele tem uma frase muito significativa, está em uma de suas cartas. Ele fala para a gente o seguinte: quanto mais preso ao Cristo ele se encontra, vai ser até uma coisa contraditória, né? Quanto mais preso ao Cristo ele se encontra, ele entende que mais liberdade ele tem, mais liberdade, mais livre ele se encontra, né? Porque ele está falando não de uma criatura, de um ser, né, naquela ligação apaixonada, passional. Ele está falando do entendimento das leis divinas. Quanto mais ele consegue entender as leis do Criador a partir do que Jesus traz à humanidade, mais livre ele se encontra para poder se movimentar, né? Porque a liberdade não é a forma como a gente entende, poder fazer o que quiser e ir onde bem entender. Não. Existe aí uma espécie de limitação promovida pela própria consciência. Porque ela existe a lei de causa e efeito. E tanto é que ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Então ele tem probabilidade de ter acesso a tudo. Tudo está aí. Nós temos direito a acesso a todas as coisas. Mas todas as coisas nos convêm? Vai perceber que não, vamos selecionando, né? Se nós pegamos, por exemplo, uma grade de programação dos diversos canais que são apresentados com os diversos programas, se a criatura está interessada realmente no trabalho de crescimento, de aprimoramento, de lidar com as coisas positivas, ela vai fazer uma seleção.
né? Esses programas aqui não atendem muito bem, não. Vou cortar. Alguns aqui são interessantes, educativos. Vou perceber que há direcionamentos que atendem a todos, de acordo com as tendências apresentadas, né? Não estamos desvalorizando nem A nem B, porque atende todo mundo, dentro do campo que nos encontramos. Mas uma vez que a gente vai entendendo alguns pontos, a gente começa então a fazer naturalmente uma seleção, sem criticar, sem impor, sem exigir de quem quer que seja, né? Esse canal, por exemplo, que eu não gosto de ver, não me interessa mais, não me interessa, os programas aí não me atendem, não. Às vezes o irmão nosso está ali, né? Uma criatura que vê, ri, brinca e conta caso com os amigos, tal, em torno daquilo que está ali. Uma criatura boa, né? Às vezes, no mesmo final de semana, no mesmo domingo, saímos para fazer um trabalho de assistência social, por exemplo. Vou criticar a criatura pelo gosto, pelos interesses dela, não, são diferenciados. Importante é o movimento no campo do amor e da fraternidade. Naturalmente, ela vai desligar daquilo, né? E se há a comunhão de forma fraterna, o processo vai ocorrer mais harmônico. Nós vamos estar cerceando a pessoa. Ela tem que entender. O cerceamento que nós estamos, entre aspas, nos impondo, não é porque a B você falou, não. Nós estudamos. E estudando a gente chegou ao futuro, realmente. O melhor é estar aqui, né? Mas está livre para quem gosta, para quem tem interesse ainda. Quem tem interesse ainda, daqui a pouco muda, porque eu tinha até um tempo atrás. Então vamos entendendo esse movimento aí. Então a lei de liberdade, gente. Obviamente que a criatura e nós próprios não podemos agir de forma a ultrapassarmos os limites que as próprias leis sociais estabelecem, né? Estamos na nossa casa, na nossa residência, com os bens comprados, fruto de um trabalho intenso. Então, em nome da liberdade, a criatura não pode entrar na nossa residência e subtrair os bens. Isso é crime. Então, percebendo que há limites impostos pelas próprias leis, de modo que a gente possa viver harmonicamente. O ideal e no futuro, esses limites estarão gravados na nossa própria intimidade, no respeito ao semelhante, no respeito ao próximo. Os recursos foram ali conquistados. Mais à frente, capítulo 11, ele vai falar a respeito da lei de justiça, de amor e de caridade. É muito interessante porque, na realidade, o que nós vamos entender aqui quando ele fala lei de justiça, de amor e caridade? A justiça, na sua mais pura acepção, ela não será expressa pelo ser, pela criatura, se não tiver juntamente com ela, na composição da expressão dessa justiça, a questão do amor e da caridade. Ela estará como que ainda tendenciosa, se a coisa estiver sendo analisada, direcionada de uma forma fria, correto? Sem concurso desses recursos, dessas virtudes, que é a questão do amor e da caridade. Então a gente vai entendendo que é caminho, né? Porque são componentes que entram, gente, para uma avaliação mais precisa dos fatos e das coisas. Não quer dizer que haverá ali como que uma negligência dentro de diretrizes que são importantes para o ser, para a criatura, uma vez que ela fugiu ali do comportamento, né? O que nós temos hoje aí são processos didáticos que nos atendem na fase evolutiva que nos encontramos. Mas no futuro, com certeza, a justiça estabelecida por nós no plano social, né, ela vai tendendo cada vez mais a estar envolvida pela questão do amor e da própria caridade. Então, a questão de evolução, de crescimento. Mais à frente ele vai falar a respeito da perfeição moral, né, das virtudes, dos vícios, das paixões, mostrando que é um trabalho também de crescimento do ser, da criatura. Estamos desenvolvendo em nossa intimidade essas virtudes, e ao mesmo tempo que a gente percebe a importância das virtudes, já vamos entendendo que são importantes para a gente, vamos tendo a oportunidade de observar as tendências, os vícios que nós apresentamos. E em cima disso nós estamos trabalhando. A dualidade, tem o quente, o frio, o calor, né? O quente e o frio, né? Tem a noite, o dia, temos aí movimentações que vão se dando pela dualidade, nos ajudando a avaliação, né? Avaliarmos precisamente. Então, sem termos a questão do que nós interpretamos como sendo mal, não há como nós avaliarmos aquilo que é bom, né? Então tem que ter essa dualidade dentro do movimento da vida, da existência.
Então, a partir das virtudes que vamos entendendo, compreendendo que são importantes, melhores para nós, nós vamos conseguindo entender os vícios que nós apresentamos. Porque às vezes a gente tem uma tendência viciosa, mas ainda não achamos que aquilo é vício. Ah, não. Então é normal. Mas na realidade é um vício. Então, quando começamos a entender essas virtudes, vai ficando mais fácil essa análise das tendências para que elas sejam devidamente trabalhadas. O objetivo é esse: trabalharmos as tendências viciosas que nós trazemos das experiências pretéritas. E não observarmos isso, gente, de uma forma pesada, carregada, de uma cobrança ali no tempo. Não. O processo é natural. Fruto das experiências. Hoje estou entendendo. Então, deixa eu dedicar ao trabalho, no sentido da mudança, da transformação. E a quarta parte do livro, da obra, vai falar para a gente a respeito das esperanças e também das consolações. Nós trabalhamos isso nos últimos capítulos, né? Nas últimas análises nós fizemos. Das penas e do glórios terrestres, nós falamos também um pouco disso no início. Algo que as religiões, de modo geral, sobre a filosofia espiritualista, vão mostrando isso para a gente, mas vão trazendo, vão pontuando, mostrando de forma clara, de uma forma objetiva, como que se dá o sofrimento, por que ele ocorre, como se dá a aventura e por que ela ocorre. E voltando novamente ao ponto capital. Tudo proveniente do estado íntimo do ser da criatura, do nosso estado de alma. Por que André Luiz permaneceu 8 anos nas regiões inferiores? Porque o que ele construiu, e a gente entende que não é apenas de uma vida só, o que acaba repercutindo na vida nossa atual, o que a gente traz no passado, ele construiu um estado tal, íntimo tal, em que havia necessidade de permanecer por esse período nas regiões mais complexas, para poder como que exonerar, tirar de si o clima mental que ele apresentava, né? E obviamente, gente, que o próprio estado de dor e sofrimento, ele funciona como um aguilhão que nos impulsiona. Que quando nós começamos a nos perceber presos e vendo a questão da dor e do sofrimento nos visitando, nós queremos sair daquele quadro, correto? Então ela impulsiona a criatura na busca da solução, e buscando a solução, ela começa então a perceber de uma forma diferenciada e se desvinculando ali daquela situação. E a gente entende que o esforço pessoal, ele acaba sendo importante para acelerar o processo. Porque quando, por exemplo, a criatura está no meio, ela acredita que aquilo ali tem que ser daquela forma, ou não se abre para o campo de buscarmos o espiritual mais elevado, a tendência é permanecer por mais tempo naqueles ambientes, naquelas regiões. Então permanece 8 anos, né? E é interessante porque há toda uma movimentação íntima dele, no sentido de observar o exterior. Depois ele vai fazer um trabalho de introspecção, observando a si mesmo, e a partir daí então o trabalho no sentido de sair do clima mental que ele apresentava. Então vai trazendo detalhes para a gente poder entender isso melhor. Porque da dor vamos perceber que a questão do sofrimento, a pena, não é eterna, é por um período apenas, de acordo com a necessidade do ser, da criatura. Uns ficam semanas, outros ficam séculos, né? De acordo com a possibilidade de mudança e de transformação da criatura. E no capítulo 2, o último capítulo da obra, né, vai falar para a gente a respeito das penas e dos glórios futuros, né? Então, aqui diz respeito ao que aguarda o ser, não só no plano espiritual, gente. Correto? A gente pode pensar pena e gozo futuro, analisando apenas o plano espiritual que nos aguarda. É um dos pontos. Mas vamos entender também que a movimentação do ser hoje, ela tende a construir ou estabelecer situações que virão para o futuro em novas existências, em novas encarnações. Então, se nós estamos sendo, por exemplo, negligentes no processo educacional de um espírito que essa vida nos colocou na condição de filhos, então nós estamos criando uma situação que vai repercutir lá na frente, com consequências, né? Sobretudo para nós. Que pode ser que a gente foi negligente, mas o espírito que estava debaixo dos nossos cuidados já tinha maturidade. Passa uma fase mais difícil, mas se sobrepõe e realmente avança e percebe e conduz a vida como uma criatura de bem, pelos valores pessoais que desenvolveu em si. Mas fomos negligentes no processo educacional. Então haverá como que uma marca em nós. Por mais que fala, não, entendo perfeitamente a limitação, blá, 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 e traz até pontos para justificar
porque ele recebeu da nossa parte. Mas o que está gravado em nós não tem como operar mudanças, a não ser pelas experiências que vão surgir na consequência natural do que foi feito, do que foi realizado, para implantar o registro, né? A próprio remorso, a própria avaliação que a gente faz com outras angulações, elas são importantes para a gente. Mas é necessário, nós falamos aqui no capítulo que fala da pluralidade das existências e do processo encarnatório, é necessário a experiência, a vivência de todo o processo, para que sintamos em nós os efeitos daquilo. Aí grava, fixa na nossa intimidade, né? Então, vai falar para a gente a respeito das penas e dos gozos futuros, não apenas restrito à questão da vida espiritual, mas também do que nos aguarda em outras vidas, em outras existências. Então, a síntese que a gente vai analisar nessa aula, vamos entrar nos detalhes, nos pormenores, de modo a podermos identificar com mais clareza, com mais objetividade. Os estudiosos falam para nós que esse trabalho da doutrina espírita é como que uma síntese de toda uma atividade que foi realizada ao longo dos anos, dos séculos, que antecede esse momento, que ela surge para a humanidade. Então, a síntese, de forma a nos auxiliar na compreensão do entendimento. Porque nós, criaturas humanas, nós temos uma tendência muito grande a como que fazer um trabalho de criarmos em torno de uma coisa simples, pontos que até mesmo dificultam o entendimento. Então criamos ali um sistema, correto? Com inúmeras colocações, inúmeros rituais, para poder falar de uma coisa simples, que na essência é um amor. Então a doutrina faz esse trabalho. Ela tira como que tudo aquilo que é excedente das filosofias e religiões espiritualistas de um modo geral, tudo aquilo que excede, que é a criação da interpretação do homem, uma fase de aprendizado importante, sem dúvida alguma, e traz como que, de forma enxuta, aquilo que é o essencial da nossa capacidade de formação espiritual. É importante quando a gente vai observando isso, para poder justamente nos ajudar, na fase evolutiva que nos encontramos, a entender melhor e com maior profundidade os pontos e os valores espirituais. Então, com isso, nós encerramos aqui o nosso breve comentário. Na semana que vem, a gente vai prosseguir. Nós vamos passar a palavra para o Wagner, que dará sequência ao estudo da noite. Nós pedimos a Deus que nos abençoe. Nós vamos retomar aqui o nosso estudo do primeiro epístolo de Paulo a Timóteo. Nós estamos culminando o capítulo de número 5, em que tiramos muito proveito, através de ilações doutrinárias, evangélicas, para que possamos ambientar o pensamento no espírito da letra que foi definida pelo brilhantismo de Paulo em favor da iniciação do seu filho, Timóteo, pelo coração. Então a gente observou, desde semanas pretéritas, sobre essa condição dos conselhos que ele dá a Timóteo, respeitando aqueles que são os mais experimentados, os mais, vamos dizer, autorizados no campo da vida, na administração da palavra, do ensino espiritual, mostrando para ele que a Escritura define que digno é o obreiro do seu salário e que não haveria desvio no sentido de privilegiar isso ou aquilo, essa ou aquela pessoa, em razão apenas de titulação. Ele que viveu a descoberta do Cristo, tendo que vencer todos os ímpetos do doutor da lei, do elemento que foi preparado para liderar o seu povo, e que é destronado pelas circunstâncias, adversidades, dores, que poderiam ser interpretadas por maldição, por muitos, na verdade foi o mecanismo da transformação profunda. Então ele, dentro de uma missão assumida, sofrida, trabalhada exaustivamente, superando-se em cada trecho do caminho, ele então define para Timóteo que prometia e mostrava corresponder a esses investimentos. Então nós vimos aqui semana passada: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor, a partir do versículo 20.
Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. E a gente observou que o próprio Paulo, compreendendo essa mecânica evolutiva, ele define aqui para ele aquilo que ele tinha escrito numa outra epístola, né? O Cristo é a cabeça do varão, o varão a cabeça da mulher, porque nós temos que preservar o templo. A argumentação dele é essa. O templo é essa santidade, essa espiritualidade, essa iniciação no divino. Isso significa o nosso templo. A gente começa pelo templo de pedra, para poder atingir o templo interno, que é exatamente essa vibração de amor que se eleva da terra para o céu, como gratidão, como reconhecimento da paternidade divina. É todo um mecanismo de descoberta. A gente vai deixando as fórmulas e as formas para entrar nesse espírito glorioso, nesse espírito crístico. Porque Jesus viveu o Cristo, a proposta divina. E ele mostra Deus para todos os seres humanos. Então ele fez da sua vida uma messe de amor. A gente muito próximo de nós tivemos aqui o Chico Xavier. O Chico viveu na sua existência esse amor, dentro daquilo que ele dava conta, mas ele deu tudo. Jesus era espírito puro. Ele veio mostrar para a gente o que era Deus, né? E não se pejou de sacrifícios, porque eles não existem quando há. A gente pode virar para uma mãe e falar assim: mas você está fazendo isso até essa hora, mas você está pegando as suas últimas reservas, porque nem sempre o seu filho vai corresponder a essa confiança. Não importa, eu faço por amor, não me dói. A mãe não liga de não comer, ela vê o filho comer, ela está feliz, ela pode não comer. Então a gente nota que não é sacrifício, é amor. O amor sublima tudo. O amor dá a qualquer situação uma afeição extraordinária. Por isso a cruz do Cristo não é a maldição, mas a redenção. Então os símbolos de Jesus, tudo aquilo que ele enfrentou, tudo aquilo que ele passou, é a sublimação. Então nós tivemos até o quadro, né? Barrabás e Cristo. O povo precisa de Barrabás, porque não está pronto para o Cristo. O meu reino não é deste mundo. E quando o povo escolhe Barrabás a Cristo, a Jesus, ele está coerente. Porque a vibração, o interesse, a estrutura psicológica, emocional é aquela. Barrabás era a imagem da necessidade do povo. O povo ainda precisa de ladrão, de corrupção, de vilania, de leviandade, de excessos. Porque na verdade isso está na alma. Ainda é aquilo que cultivamos. Por isso Jesus define que o meu reino ainda não é deste mundo. Ainda. Mas como esses processos se apuram, chega um tempo em que pessoas e grupos diminutos, elas se mostram indemnes dessas paixões. E elas se oferecem ao holocausto. Então quando a gente vê uma figura como Chico que nós citamos, e existem outras no catolicismo, no protestantismo, no hinduísmo, no budismo, ou mesmo pessoas que não têm vinculação religiosa oficial, mas se dão em amor. Essas pessoas se dão em holocausto, porque elas já não consideram a si próprias, elas abrem mão de si, do seu personalismo. E é então que a iluminação se dá. Todos os processos que elas vivem são aqueles que são muitas vezes impostos por expiação às criaturas, mas elas não honram. Por isso, naquela figura lendária de Caim e Abel, nós vamos perceber que Caim oferece do que faz, mas Deus não presta atenção. E o outro oferece e Deus se regozija. Porque a imagem de um que ainda está no nível vibratório do interesse pessoal e o outro que já é desprendido. Aí está a diferença. Um é regido pela lei e a lei só corrige, ela não dá mérito. O outro opera por amor e o amor é que o qualifica. O mérito está no amor. A lei é educadora, é instrutora.
Debaixo da lei, ninguém tem mérito, porque é devido. Então aí está a diferença. Quando nós entendemos aqui, diante de Deus, do Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que está falando dos espíritos superiores, daqueles que se qualificaram. Então olha o que ele evoca para criar uma referência para Timóteo e para a comunidade cristã, porque essa mensagem tem uso, é universal. Então ele diz o seguinte: conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade, porque não presta. O parcial é o interesse pessoal, não tem mérito. Você agiu em causa própria, não tem mérito. Aí a gente entende o Emmanuel, quando ele escreveu através do Chico, uma página que ele termina assim: o necessitado a quem socorres fala de ti a Deus. Definido. A criatura não pode falar de si. Para haver amor, a gente aprendeu isso com Paulo. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 7, ele vai trabalhar respostas acerca do casamento. Na verdade, perguntaram para ele, e ele responde na epístola, porque ele tratava dos assuntos. Paulo doutrinou nesse sentido de criar referenciais, usando o cristianismo que ele conhecia profundamente e vivia no seu dia a dia. Então, as suas epístolas formaram um conteúdo doutrinário em termos de cristianismo. É a fé raciocinada que ele aplicava. Então, o que ele fez? Ele respondeu. Mas qual que é a equação que ofereceu? Prestem atenção, Paulo era solteiro. A noiva dele morreu, desencarnou. Ele tinha o sonho de formar um lar. E era um homem que se guardava, segundo os registros históricos. Ele disse para a noiva dele: eu não te ofereço uma flor sem perfume. Porque ele se guardava desde a mais tenra mocidade, segundo registros espirituais. Era alguém preparado, esperando essa comunhão com o coração eleito. Não é um homem leviano. E, no entanto, ele não pôde formar um lar, mas deu a equação do lar, o que aprendeu no Evangelho. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido. E o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma mulher. O que ele criou? O de cá cuida do de lá, o de lá cuida do de cá. Cadê egoísmo? Não existe. Egoísmo é culto de si. Então a gente observa o quanto é bonito, o quanto isso é transcendente. Nós não podemos cuidar de nós, porque uma relação que cada um cuida de si é uma relação de conflito, briga de egos, é o que a gente chama de ver. Mas quando vem a renúncia, a humildade, quando vem a disposição de servir, aí acabou. Disposição de servir é muito mais do que ter um gestozinho aqui e ali, oferecendo um xícara de leite para um, uma cesta básica para o outro. Servir é uma disposição interna. Significa: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, como Maria fez com a visita do anjo. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não importa as consequências, estou pronta para servir. Então, nós começamos a observar que quando ele diz nada fazendo por parcialidade, então a gente vê aquele mecanismo, né? A gente se pega nisso. É algo constrangedor, mas é aprendizado. Outro dia a gente ouviu de uma companheira de doutrina, falou assim, muitos de nós despencamos de mundos melhores. Ela falou assim: uma coisa é estagiar no mundo superior e voltar, para poder sedimentar virtudes para conseguir voltar. Porque isso é enxertia, tá certo. A gente vai num país, por exemplo, que tem mais organização do que o Brasil, vai lá, faz um intercâmbio, aprende coisas e volta para o Brasil. Para quê? Voltar para cá com um nível melhor, para atender de modo melhor aquilo que ainda está deficitário aqui. Este é o propósito educacional. Ninguém se qualifica para viver com os anjos. É para fazer a obra que tem que fazer. Aí está o mérito do indivíduo. Então, para o povo que fica cuspindo no Brasil, xingando o Brasil, xingando as pessoas que representam o Brasil, essas pessoas precisam entender seu papel. Porque o Evangelho mostra
que uma Joana de Cusa tinha um marido corrupto, leviano, ligado ao poder temporal. O que ele fala para ela? É o mármore precioso que Deus te concedeu para você esculpir uma obra para ele. Não dá o que pensar? Quando ele entra na casa de um político que é Zaqueu, ele não pede nada, mas o Zaqueu oferece tudo que podia. O que ele chama ele? Bom servo. Faz menos. Agora, quando ele via um fariseu, que era o religioso tradicional da época, chamava ele de sepulcro caiado. Bonito por fora, caiado por fora, podre por dentro. Jesus não fez isso com o político, não. Ele fez com o religioso. Porque os religiosos não estão fazendo o seu papel. Estão incitando morte, perseguição, ódio, com campeonatos vaidosos. É para isso que a gente veio ao mundo? Me engana que eu gosto. Essas contas serão muito duras para quem conhece o Evangelho. Aquele que mais recebeu, mais lhe será pedido. Nós nos esquecemos muito facilmente disso. Então o André Luiz fala que quem ouviu uma semana de Evangelho tem roteiro para a vida toda. Agora não faz não para ver. Então uma coisa é conhecer lá no alto e vir para poder operar. A outra, quando o indivíduo já tem altas posições e desperta, e se quebra. Né? Fragilizou-se, deu um saudosismo nele, ele que já estava lá há muito tempo, voltou a repetir façanhas que não deveria. Aí é complicado. Agora, no plano de aprendizado, é claro, a pessoa vai, recebe um toque, volta, opera, vai. Né? A gente viu isso acontecer com Alcione, né? Como Célia, no livro 50 anos depois, ela conhece todos os dissabores e era uma donzela que precisou se esconder na figura, na roupagem de um homem para não ser escravizada, né, sozinha, abandonada, na sua condição feminina. Passou por tudo. A gente costuma analisar quando no livro ela está naquele horto, né? A gente nota que o quadro dela é de profunda depressão. Profunda depressão. A prova foi tão difícil, tão amarga. Ela é tão sozinha, uma donzelinha que salvou a mãe de um crime que perpetraram contra o seu lar. Quando a gente lê aquilo, o heroísmo, a renúncia daquela criatura. Mas ela sai da terra, o Emmanuel fala, quando a gente lê, ele fala assim: se algum dia você precisar de consolo, apela para o Espírito de Célia. A Igreja Católica a canonizou. Porque ele conheceu o seu heroísmo. Ela deixou um rastro de luz como cristã. Mas ela retorna no livro Renúncia, como Alcione, toma um novo corpo. Não precisava, sabe onde é que ela estava? Em Sírios, trabalhando arte, música, para ajudar Jesus na terra. Mas vem para ajudar os que amava, apesar dos conselhos do seu orientador lá em Sírios. Minha filha, não faça loucura. Você vai para aquele mundo de sombras. Você não precisa disso não. Não vem. Por isso ele chama renúncia. E dá um show de renúncia. Para a gente poder entender que o apertozinho de uma existência, de duas, de algumas, é ganho para a vida eterna. Então, isso é bom para a gente relativizar aqueles momentos que a gente acha que a palavra grosseira de alguém, o olhar frio de um outro alguém, ou a postura de mais alguém, é a morte para a gente. Não, é vida. É vida para quem sabe ler as lições que precisa aprender e fixar. É vida. Por dentro do coração. O que lamentamos é o despropósito de quem conhece tanto Evangelho e fala tanta asneira. Sair por aí como um pagão qualquer, dizimando pessoas e situações, no completo desrespeito a tudo e a todos, como se não conhecesse o mecanismo da evolução. Isso é um absurdo. Isso é a morte moral do indivíduo. É lamentável. Então a gente pensa, nessa hora, naquilo que o Chico gostava de contar e não era à toa que ele contava. A história de Teresa d'Ávila, pendurada numa pinguela, debatendo-se numa enchente, porque ia buscar donativo para ajudar os pobres.
Ela orou e se entregou a Jesus quando viu ele no barranco. E ele perguntou para ela: está vendo, minha filha, como é que eu trato os meus amigos? E ela respondeu tão dignamente: por isso os tendes tão poucos no mundo, Senhor. Isso é muito mais do que ilustração bonitinha. Isso é compreensão de que quem aceita o caminho, aceita martírios e sacrifícios contra o seu interesse pessoal, contra o seu ego, de querer de pronto mudanças, transformações, coisas que a sociedade, que as pessoas, que o tempo ainda não permite. Nós não podemos ser vilões de nós mesmos. Então, quando a gente observa sem parcialidade, é o recado de Paulo para cada um de nós. Compreenda. Ninguém passa o que não precisa. Ninguém sofre um processo sem necessidade. Tudo que viceja é porque Deus permitiu. A lei divina permitiu. Não for assim, não aconteceria. Não aconteceria. Então nós temos que entender aquilo que Paulo escreve: toda potestade vem de Deus, e respeitar. Agora, no plano pessoal, eu posso melhorar a minha vida, as minhas condições, com amor. Ninguém que bate tem êxito, só perde, porque a violência não ajuda em nada, nunca ajudou, nunca ajudará. Mas quando a gente faz por amor, aí quem faz por amor faz a prece. Não pode mudar o ambiente externo, mas eu faço a oração que vai induzir elementos, forças a criarem um novo caminho. Às vezes dentro daquele caos que a gente observa. A oração, sim. A minha postura digna, correta, cumpridora dos deveres. Isso muda tudo. Isso muda tudo. É acender uma luz em noite escura. É uma luzinha, mas alivia. Para quem vive em plena treva, alivia. Então, não pode ter partidarismo. Não pode ser pelo interesse pessoal. E ele continua dizendo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo pouco. O que significa isso? Muito. Isso aqui é iniciação espiritual. Nós estamos trabalhando a verdadeira, a essencial iniciação espiritual. Tiramos a capa dos sistemas religiosos, e aqui nós temos a essência. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Ninguém deve ser iniciado no divino sem estar preparado. Ninguém. Não obrigue ninguém a se converter. Porque os requisitos têm que nascer de dentro. Porque senão você está criando falso religioso, falso espiritualista. Não. Todo grande mestre espera os discípulos baterem em suas portas e colocam metas para aferir sua vontade, se é realmente o que ele deseja. E fazem isso, sabe por quê? O que é divino, nunca se contamina. É o que a gente fala de doutrina. A doutrina espírita é impecável. Agora, o movimento é esforço de homens. Pode ter, vai apresentar problemas que são dos homens. Agora, a doutrina é impecável. Ela foi entregue com pureza. Então, o que a gente vai perceber? Que o elemento precisa tirar de dentro. Aí tem um texto de Paulo que o Chico Xavier amava e repetia de quando em vez. Ele diz assim: Deus corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Para quem sabe ler, um pingo é ler. Estilhaçar o ego é a missão de quem quer se iniciar em Deus. Estilhaçar o ego. Para isso existem dores. Muitas dores. Porque o que dói em nós é o ego. O ego que faz dor. É o amor próprio. Por que a humildade é importante e salvadora? Como diz o Espírito, que ela é antídoto
dessas loucuras. Antídoto. Porque a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, da vida. Então eu vi e falei assim, mas por que eu estou tão cheio de dedo de mim? Por que eu acho que o meu pensamento é melhor do que tudo que está acontecendo? Isso é presunção. Isso é orgulho, vaidade. Não. Eu tenho que compreender o curso dos acontecimentos. Isso é sabedoria. Nenhum mestre desautoriza nada. Porque o verdadeiro mestre entende cada coisa no seu plano. Quando Jesus se encontrou com Maria de Magdala, e que ela fez todo aquele movimento para estar com ele, Jesus sabia. Ela assistia as preleções. No dia que ela procurou ele na casa de Pedro, ela se expôs. Muito. E foi dialogar com ele. E falou sobre sede de amor no contexto da conversa. O que ele disse para ela? Mas tens buscado em fontes contaminadas. Porque era assim, em fontes contaminadas. E quando ele quis exemplificar mecanismos do amor, ele falou da mãe. E ela advertiu: Senhor, eu sou infeliz, não posso ter filhos, tenho ventre estéril. Ele se calou? Não. Mas serão mães apenas aquelas que geram os filhos no próprio ventre? E os filhos de ninguém? Ele estava paternando a humanidade, representando Deus. Tinha todos por filhos. Filhos rebeldes, filhos levianos, filhos insensatos, filhos endurecidos, filhos mais ou menos preparados. Preparados mesmo são os anjos que davam cobertura para ele. Que aqui na terra é tão verdade isso, que os religiosos da tradição caíram no conceito dele quando ele viu um pagão, um romano, um centurião, chegar diante dele e dizer, dar uma aula de fé raciocinada: eu sou um homem de autoridade. Ele era um centurião, tinha 100 homens sob o seu comando. Eu sou homem de autoridade e sei que basta uma ordem tua, que o meu servo será curado lá no meu terreiro. Isso é verdade. Então ele exalta: nem em Israel eu vi tamanha fé. Ou seja, os religiosos tradicionais não deram conta daquilo que um pagão fez. Então vocês acham que tinha gente preparada? O Nicodemos vai ter com ele de noite. Ele dá uma aula de reencarnação, nascer da água do Espírito. O cara ainda fala: mas como é que pode um homem grande voltar para o ventre da sua mãe? Aí ele responde: se eu estou te falando de coisas da terra e você não entende, sendo mestre em Israel, e se eu te falar das coisas celestes? Não dá conta não, gente. Então é esse quadro que o Evangelho mostra onde nós estamos vivendo. Então eu preciso que a gente entenda que não pode fazer o trabalho precipitadamente. A gente vê muita gente laçando assim, fazendo proselitismo. O que Kardec explicou? O Espiritismo não faz proselitismo. Porque tem que ter maturidade do senso moral para compreender o que ele revela. Isso não é na bacia das almas, aí no desespero. Não. Tem que ir para a esquina cantar, obrigar as pessoas. Não. Tem que ter amadurecimento do senso moral para compreender os temas profundos que são apresentados. Revela-se leis que regem o universo no campo moral e que atingem o campo material, porque as leis são as mesmas. Para o indivíduo entender essa mecânica evolutiva, tem que estar pronto. Agora, não significa academicismo. Não significa. Nós estamos falando aqui de amadurecimento moral. Porque é uma linguagem que às vezes o catedrático não consegue falar, mas o lavrador fala. É surpreendente. Porque ele vai ter uma sensibilidade para compreender as coisas, os meandros da vida. Geralmente são eles que dão as aulas. Porque os grandes mestres são mestres de vida, não de ciências transitórias. Estes são legítimos. Então não ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios.
Uma coisa é compreender fragilidade, a outra coisa é fazer igual. Se tem um monte de gente jogando pedra em uma adúltera, eu também vou julgar? Compreendendo, sabendo o que eu sei? Tendo refletido, estudado, aquele que estivesse em pecado atira a primeira pedra? Eu posso jogar uma pedra? Eu posso virar e falar que uma pessoa é ladra? Eu posso virar e falar que uma pessoa é criminosa? Quando Emmanuel, respondendo a pergunta de Chico Xavier, Chico perguntou para Emmanuel, quem é o criminoso? Emmanuel respondeu, qualquer um de nós a descoberto. Cria circunstância que o indivíduo cai, com facilidade. O obsessor vai na nossa reunião e falou assim, vocês por que estão debaixo de amparo? Porque se tirar essa proteçãozinha que vocês têm, um empurrãozinho faz com que vocês conheçam o fundo do abismo. É mentira dele? Verdade. Só não enxerga e não assume que não é. Mas é a verdade. No plano da relatividade. Então a gente entende o Chico. Eu sempre caminhei na beira do abismo, por cima de um fio invisível, e uma força superior me sustentou, porque eu nunca caí. Ele sabia que por ele teria, mas a providência divina não deixou. E essa força divina que o Paulo proclamou, tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente não tivesse a consciência divina, nós não somos quase nada. Porque nós vamos ser um ego ululante, mas não seremos nada divino. Então, não participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, porque esse é o dever pessoal. O que é estar puro, gente? É ter preconceito? Não. É dizer assim, posso. Você não quer fazer? Posso, poderia, mas não devo. Eu estou vivendo experiências em outro nível, eu gostaria de consolidá-las. Só por isso. Sabe o que é isso? Seleção. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Seleção. É preconceito? Não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Define o Evangelho. Se eu não fizer por mim, mamãe, papai, tio, amigo, amor, namorado, namorada, ninguém. Não é por aí. Eu respondo por mim, mas não respondo nem pela minha mãe, que eu posso amar profundamente. Não respondo por ela. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então é bom que a gente pare com as metralhadoras para atingir o alvo alheio, porque nós estamos na mira de muitos. Temos que ter muito cuidado ao julgar pessoas e situações. Muito cuidado. Esse é o grande crime que nós cometemos habitualmente. É melhor silenciar em prece. Como diz Emmanuel, espera por Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Nosso tempo se foi. Muito bem, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião. Vamos ouvir as páginas que foram psicografadas. Recomeço. Meus irmãos, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo nos alcancem, trazendo reconforto e segurança aos nossos corações. O tempo é sempre prodigioso por sua capacidade de nos ordenar pensamentos e emoções. Por ele surgem-nos as respostas, o consolo e a renovação de nossos sentidos frente a tudo que se nos tornou aflições e desafios, provas e resgates. O nosso mundo terreno tem vivenciado muitas experiências, às vezes através de propostas que se chocam, como noticiar complexa reforma de concepções e comportamentos, o que para muitos observadores sugere o fim dos tempos, ou o verdadeiro apocalipse, consoante sua interpretação das profecias e dos textos sagrados. No entanto, nós, os que estudamos com Jesus e Allan Kardec os processos de evolução da humanidade real, concluímos pelo quadro da transição geral, a estabelecer reajustes imprescindíveis e novas bases para o progresso global. E dizemos isso por reconhecer as transformações ocorridas noutras épocas, remotas ou mais próximas,
ensejando ao curso da vida aquela correnteza mais dinâmica e até mais saudável, por efeito de depurações levadas a cabo por circunstâncias inesperadas e tidas por maldição no primeiro momento. O nosso Brasil segue, nesse sentido, a sua rota de depuração e testemunhos, visando ao progresso social e moral, que se conjugam aqui de modo admirável por reconhecermos todos a ascendência do Evangelho de Jesus sobre nossa cultura e através de nossos esforços, em todas as interpretações religiosas que em nosso solo florescem por bênção de Deus. Mas se como família brasileira experimentamos nossas provas e nossas conquistas, devemos nos ocupar com nossos lares de modo consciente e cristão, para que a nação não sofra os desvios que renegamos e jamais desejaríamos ver em contexto político, econômico e social. No lar, onde as virtudes da Boa Nova tornam-se imprescindíveis, somos requisitados por balizas e por vigas de sustentação, a fim de que as experiências definidas pela consanguinidade sejam do mais alto quilate moral, salvaguardando os elementos que a nós se conjugam, das depressões e dos ódios, das revoltas e das antipatias, que sempre e invariavelmente fomentam as violências, os suicídios, os homicídios, as traições, vinganças e todas as leviandades que denigrem a condição espiritual de cônjuges, de filhos e filhas, de familiares outros. A humildade é sempre o antídoto da loucura e a renúncia o caminho da paz que erradica as guerras personalistas. Somos uma nação fadada a levantar no Brasil a flâmula da fraternidade universal. Formamos uma grande família, um grande povo que carrega a missão de vivenciar, tanto quanto possível, as lições de Jesus, tendo em vista a substanciosa e imaterial melhoria do mundo, porque os valores da consciência, meus amigos, são os eternos tesouros dos espíritos que se corporificam para então testemunharem esses valores. Carregamos todos marcas que podem se apresentar como chagas dolorosas, herdadas de ações e reações de nosso passado, mas todas elas, cicatrizadas ou não, podem ser curadas ou valorizadas à luz da mensagem do Senhor, sob a orientação sábia e generosa dos bons espíritos. Daí, o convite do tempo, por esse sistema adotado pela administração de parcela significativa dos povos do globo, a propor a cada coração um recomeço, em novas bases, com novo ânimo, sob a claridade de fecunda esperança. É muito importante para a nossa comunidade cristã e espírita compreender que somos parte ativa de um sublime projeto de Jesus, o de transformar o Brasil em terra dadivosa para os corações exauridos em todos os climas do planeta. Nesse sentido, a correção pessoal, a responsabilidade impressa a tudo que se faz, a abertura de coração para perdoar e acolher, a disposição permanente de servir e cooperar, tudo isso a partir do lar que a providência nos concedeu, passando pelo exercício profissional, cidadão, atingindo os campos abençoados da fé religiosa, será capaz de salvaguardar e dar fôlego à missão brasileira diante do mundo que sofre. A vida, meus irmãos, alcança o verme que se move no charco e atinge o infinito dos sóis que desconhecemos. Valorizemo-la através de nossa devoção ao bem. Há inimaginável solidariedade entre tudo que existe, porque as forças do universo são correntes de vida a definirem condições as mais diversas para o progresso dos seres. Só o amor é nossa definitiva identidade. Que possamos cultivá-lo no solo fértil da vida que nasce de Deus. Que Jesus nos ampare e nos encontre dispostos a servir ao seu Evangelho de redenção. O irmão e menor servidor, Chico Xavier.